Pardes. A tradução literal é pomar, mas aqui o significado é outro e bem mais profundo. O termo Pardes aqui, em conexão ao estudo da Torá, se refere a um acróstico de iniciais de 4 palavras, ou seja, as 4 letras hebraicas que compõem a palavra Pardes, Pei, Reish, Dalet e Samech, formam um acróstico de iniciais de 4 palavras que representam 4 níveis e dimensões de estudo e interpretação da Torá. O primeiro desses níveis, Pshat, significa Pshat vem da palavra Pashut. Pashut significa simples. Pshat faz alusão à interpretação literária, o sentido literal das palavras. Isso seria o Pshat, o sentido simples, literal das palavras. Por exemplo, o comentarista clássico Rashi, que interpreta a Torá, ele mesmo diz que a sua proposta no seu comentário é transmitir Pshuto shel Mikra, o sentido literal e simples, a interpretação simples dos versículos da Torá. O segundo nível e dimensão de interpretação das palavras bíblicas, isso depois do Pshat viria o Remes. Remes significa indicativo ou insinuativo, ou seja, se diz que existem explicações da Torá que não estão evidentes à primeira vista, elas não representam o sentido literal do texto, mas dentro do texto elas estão insinuadas de alguma forma, há indicações que levam a essa interpretação. Por exemplo, isso inclui, às vezes, palavras codificadas nas iniciais de palavras subsequentes num versículo, ou seja, quando algumas palavras aparecem numa certa sequência, então observando quais são as letras iniciais de cada uma dessas palavras na sequência, ou às vezes as letras finais de cada uma dessas palavras, nós formamos mais uma palavra e com isso descobrimos mais um significado, mais uma nova faceta de interpretação na Torá. Ou às vezes, quando nós fazemos a correspondência dos valores numéricos das letras que compõem essa palavra, então dessa forma, dessa maneira também, nós descobrimos um novo enfoque, um enfoque adicional. E às vezes até por associação, quando a mesma palavra aparece em 2 textos distintos, então por associação nós aprendemos de um texto para outro, nós derivamos ensinamentos ou conclusões. Então, por exemplo, o Baal HaTurim, existe um comentarista clássico da Torá chamado Baal HaTurim, que ele se utiliza muito dessas explicações que evocam as Gimatrayot, os valores numéricos, o que se encontra no início ou no final das letras, das palavras e assim por diante. Não é? O terceiro nível depois de Pshat e Remes seria o Drush. Drush são explicações homiléticas ou que trazem alegorias, ou aquilo tudo que nós encontramos na chamada literatura do Midrash, quando explicações nos são transmitidas por intermédio de parábolas, por intermédio fazendo uso de metáforas, etc., e recorrendo até a alegorias. Enfim, isso é o sentido de Drash, de Drush ou Midrash, não é? Que isso faz alusão a esse terceiro nível de interpretação da Torá. Finalmente, a letra Samech, a letra final da palavra Pardes, do acróstico, representa a inicial de Sod. Sod significa o segredo ou o mistério da Torá, fazendo alusão à parte mais profunda da Torá, que representa os ensinos místicos, ensinamentos esotéricos, aquilo que consta na Kabbalah, e a obra mestra da Kabbalah é o Zohar. Então, no Zohar nós encontramos a interpretação da Torá, porque o Zohar também segue a ordem das parshiot, das porções da Torá, é um midrash cabalístico, por assim dizer, mas aí nós encontramos a interpretação das passagens da Torá num nível muito mais profundo, místico e esotérico. Isso seria o Sod. Portanto, Pardes faz alusão
aos 4 níveis de conhecimento, de interpretação da Torá, 4 facetas e dimensões, né? Níveis de profundidade ou de abordagem dos textos da Torá. E conforme dizem os nossos livros, assim consta nos livros, mais enfaticamente nos livros de Kabbalah, que todo Yehudi, na verdade, ele deve se dedicar à Torá, o estudo da Torá, em todas as suas 4 dimensões, em todos os seus 4 aspectos, em cada um deles, Pshat, Remez, Drush e Sod, ou seja, procurar se aprofundar na Torá, interpretá-la ou estudar as obras clássicas, cada uma no seu estilo que versa sobre os ensinamentos em uma dessas dimensões, e dessa forma, essa expressão que se dava de, como Maimônides também se refere, letayel, passear pelo pardês, pelo jardim, pelo pomar, isso significa conhecer a Torá e saber apreciá-la em todos os seus níveis, em todas as suas dimensões, com todos os seus tipos de interpretação.